Fala galerinha, beleza? Professor Salsicha mais uma vez aqui com vocês e agora com resoluções da prova do Enem. É isso aí, galera. Vamos trabalhar as questões do Enem, trabalhar o conteúdo dentro das questões, tá bom? Vamos fazer uma resolução bem dinâmica, bem diversificada, trabalhando os conteúdos, porque lembrem, existe recorrência de conteúdos na prova do Enem. Então, entender uma questão, não só entender o acerto, a assertividade, os distratores, mas entender também o conteúdo que é cobrado na questão é de suma importância para garantir os próximos resultados. Vamos lembrar que o meu acerto, ele vem também do meu erro. Então eu não posso esquecer disso, beleza? E eu tô aqui para ajudar você e garantir que a sua aprovação seja a minha próxima conquista. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, aquele like, aquela curtida, compartilhar com seus amigos e me ajudar, galera, a cada vez mais divulgar essa atitude de tentar ajudar os nossos alunos. Vamos lá para mais uma resolução? Galera, vamos lá. Aqui eu estou trazendo uma questão que ela se apresentou na prova de 2023, tá bom? Na prova amarela, na questão 125, prova cinza, questão 102, prova azul, questão 93 e prova rosa, questão 132 do segundo dia, que é o dia que contempla a natureza, beleza? Então localize a sua prova, tá bom? Para você não se confundir na resolução, beleza? A temática dessa questão é uma temática de radioatividade, energia nuclear. Temáticas assim são muito abordadas nas provas de Enem, porque elas podem ser utilizadas para trabalhar meio ambiente, pode ser utilizada para trabalhar conteúdos vinculados à produção de energia, matriz energética. Então tudo isso pode ser utilizado dentro das provas de vestibular e Enem. Tá bom? Quando a gente fala de processos seletivos, pessoal, eu posso estar falando de todos os processos seletivos possíveis. Todo conteúdo e toda questão é um possível conteúdo de prova. Beleza? Vamos para a resolução. A questão fala o seguinte, ó. A utilização de tecnologia nuclear, aí, quando você começa uma questão, essa questão ela já te traz uma temática. E de repente eu começo a questão, já me fala assim, ó, tecnologia nuclear, eu já falo assim, poxa, vai cobrar alguma coisa envolvendo radioatividade, produção de energia, usinas nucleares. Aí, claro, pode ter a bomba, pode ter a produção de energia, pode ter a questão nuclear das guerras. Então, quer dizer, energia nuclear aí foi trabalhada em vários campos. Vamos continuar. É um tema bastante controverso, por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, Goiânia e Fukushima. Vamos lá, retomando. O que foi que aconteceu em Chernobyl, professor? Foi aquele caso, tá? Que até tem uma série fantástica de 5 episódios lá na HBO, tá? Que conta exatamente da situação que aconteceu lá em Chernobyl. Chernobyl, nós temos uma usina nuclear, foi feito um teste, tá? Dentro da usina, e desse teste foi cometido alguns pequenos erros, e esses erros acabaram culminando na explosão do núcleo e exposição do material radioativo que foi queimado. E aí essa queima do material radioativo liberou pequenas partículas na atmosfera, e essas partículas devastaram uma região, contaminando plantas, contaminando solo, contaminando pessoas, causando morte, e ainda é um problema que não foi resolvido. Então estude sobre Chernobyl, que você vai ouvir falar de novo nos próximos processos seletivos, principalmente por causa da guerra da Ucrânia. Por quê, professor? Porque a guerra da Ucrânia está gerando movimento ao redor da usina, e esse movimento ao redor da usina faz com que essas partículas que estão lá no solo, lá na vegetação, se dispersem de volta na atmosfera. E isso está fazendo com que aumente os índices de radiação nos arredores de Chernobyl, porque as correntes de vento, elas carregam essas partículas. E isso pode gerar efeitos graves, não só ao ser humano, mas ao meio ambiente também, sem falar que essas vibrações ao redor da usina geram problemas também no sarcófago que foi criado para combater essa emissão de partículas. Galera, temática, professor Salsicha, pode lembrar, você vai ver isso na prova, você vai falar, cara, o Salsicha falou sobre isso, beleza? Vamos lá. Goiânia, gente,
o maior desastre do mundo fora de uma usina nuclear. Chernobyl é o maior desastre nuclear do mundo. Goiânia é o maior desastre nuclear do mundo fora de uma usina, que é aquele caso do ferro velho, do Césio 137, que aconteceu lá em Goiânia, beleza? E Fukushima, tá, foi ocasionado aí por uma sequência de desastres naturais que também gerou um problema ambiental muito grande. Continuando. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental é dispendiosa, porque quando tem problemas ambientais, envolve custo, é difícil de fazer, às vezes não tem como, igual por exemplo, Chernobyl é isolado, não tem como descontaminar, é só o tempo para poder reverter aquela situação. Então é uma situação bem complicada, bem complexa, bem grave. Continuando. A utilização de armas nucleares, que também é como diz, é uma página aí péssima da nossa história, tá? Mas tem um detalhe, a geração da usina nuclear apresenta o quê? Vantagens em comparação a outras fontes de energia. Quando eu falo fontes de energia, eu estou falando de todos os tipos de fontes, renováveis e não renováveis. Dê uma revisada nesse assunto. Beleza? E aí, dentre essas fontes, eu tenho a produção de energia a partir das usinas, o quê? Nucleares. Vamos lembrar que a produção de energia nuclear, ela é uma fonte não renovável, beleza? O material radioativo, ele não consegue se renovar na mesma velocidade que ele é utilizado dentro das usinas. Continuando. A geração dessa energia, ou seja, da usina nuclear, tem como característica. Então vamos entender. Eu não estou falando de pontos positivos, não estou falando de pontos negativos. Estou falando de uma característica proveniente das usinas nucleares, da energia produzida a partir das usinas nucleares. Ok? Então vamos lá. Letra A. Formar resíduos facilmente reciclados. Deixa eu explicar para vocês. Na minha opinião, esse é o distrator da questão. Porque muita gente, quando fala de usinas nucleares, muita gente já na cabeça já fala dos resíduos. Só que os resíduos não necessariamente são facilmente reciclados, tá, pessoal? Quando a gente pensa em resíduos nucleares, a gente está falando de um problema, porque os resíduos nucleares, muitos deles, geram subprodutos e esses subprodutos não são reciclados com muita facilidade. Geralmente, para ser reciclado, tem que ter tempo, demanda dinheiro, demanda um local apropriado, né? Um local que não pode ser acessado por qualquer pessoa. Então, eu não posso necessariamente falar que essa reciclagem de um resíduo proveniente da usina nuclear, ele é um processo simples, não é um processo simples. Então não facilite, não entenda que achar que isso é simples, não é. Trabalhar com energia nuclear é um processo cuidadoso, cauteloso, de alto custo e é um processo que se der um vacilozinho, dá problema, que é o que aconteceu em Chernobyl, beleza? Continuando. Então, ó, letra A, tá errada, não tem discussão, não tem o que bater cabeça. Letra B. Promover o aumento. Gente, pelo amor de Deus, promover o aumento do desmatamento. Gente, o objetivo do mundo é prezar, pelo menos a gente acha que é, né? Prezar pelo meio ambiente. O meio ambiente, ele é o nosso local onde a gente precisa preservar e garantir que ele traga para nós a matéria-prima sem necessariamente gerar degradação. Usina nuclear não tem nada a ver com desmatamento. Tá bom? O desmatamento está vinculado a outros processos, por exemplo, nas usinas hidrelétricas, onde a gente tem aí a formação da barragem, e aí aquelas áreas costeiras, elas precisam ser desmatadas para evitar aquela decomposição anaeróbica e geração do metano, que é um gás prejudicial para o aquecimento global, entendeu? Então essa ideia do desmatamento é um problema ambiental gravíssimo, tá? Que nós precisamos lidar com ele, existem processos para lidar com ele e manter também toda aquele processo, né, de ter o desmatamento, mas ter um desmatamento consciente. Então entender que tem lugares que podem e tem lugares que ainda a gente pode o reflorestamento ou até mesmo conciliar a questão de ter culturas ao mesmo tempo ter o reflorestamento. Então isso é um assunto para ser discutido ainda. Beleza. Então letra B, não tem nada a ver falar de usina nuclear com desmatamento. Cai fora dessa informação. Letra C, contribuir para a produção da chuva ácida. Deixa eu explicar uma coisa para você entender melhor. A chuva ácida, ela é proveniente
principalmente do SOX e NOX. Em outras palavras, os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Esses óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, eles são provenientes principalmente da queima dos combustíveis fósseis. E aí eu vou chamar a atenção para vocês do petróleo, né? O petróleo, ele é um cara que ele é rico em quantidades significativas de enxofre e nitrogênio, mas principalmente o enxofre. E aí na combustão dos derivados do petróleo, eu tenho a liberação do enxofre. É claro que existem hoje biocombustíveis, existem hoje formas de minimizar isso, tá? Mas o que eu quero que você entenda? Essa ideia da chuva ácida, ela provém lá das fontes de energia a partir de combustíveis fósseis, principalmente, e não da parte relacionada à energia nuclear. Então não, errado. Essa informação vinculada à chuva ácida está totalmente errado para a energia nuclear. Então, também letra C, falsa. Opa, deixa eu mudar minha caneta, falsa. Letra D. Emitir gases tóxicos que são lançados para o ambiente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esses gases tóxicos lançados no meio ambiente são esses gases que geram o efeito estufa, o aquecimento global, a chuva ácida, principalmente. E as usinas termonucleares, elas não fazem isso, tá? As usinas nucleares, elas não emitem gases. O problema delas é outro. Tá? O problema delas é a questão do lixo radioativo, da poluição térmica que acontece aí com a água. Então, cara, tá errado. Letra D, quando fala da emissão de gases, eu vou falar de combustíveis fósseis, das queimadas, tá? Outros tipos de energia. A nuclear não faz isso. Então, letra D também tá errada. Letra E, obviamente, tá correta. E agora vamos entender por quê. Produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. Deixa eu explicar. Os combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo, o carvão, eles são utilizados para produzir energia. Sim, professor, mas a energia nuclear não utiliza eles. A energia nuclear, ela produz, tá? Através de uma reação chamada de fissão nuclear. A fissão nuclear é a quebra de um radioisótopo, de um elemento radioativo, e essa quebra gera calor. O calor vai aquecer a água que está ao redor do reator. Essa água vai sair do estado líquido para o estado de vapor. Esse vapor vai girar a turbina, transformando energia mecânica em energia cinética, energia mecânica, energia cinética em energia elétrica. E aí, obviamente, eu tenho a produção da energia elétrica a partir desse processo. E aí, obviamente, esse vapor depois vai ser resfriado novamente e vai ser reaproveitado nesse processo que acontece. Não envolve combustíveis fósseis. É um processo de fissão nuclear, onde eu tenho a quebra de um radioisótopo provocada pelo bombardeio de nêutrons e uma reação em cadeia. Tá bom, galerinha? Então a resolução dessa questão é a letra E, tá? Foi uma resolução longa por uma questão fácil, mas a questão não é o tamanho da resolução. A questão aqui tá no conhecimento. Tá? Eu sempre busco dentro das questões trabalhar com um entendimento do que está certo e principalmente do que está errado, porque as questões, pela recorrência de temáticas, elas podem voltar abordando de modos diferentes, mas quando a gente entende o que está certo e entende o que está errado, a gente consegue discorrer e assinalar depois dele, independente aí dessas recorrências de como esse conteúdo é abordado. Beleza? Eu espero que tenha ajudado. Tamo junto, resolução feita. Siga-nos no canal, veja a playlist do Enem, que tem outras questões de química vinculadas com biologia como essa, com física como outras questões, para você entender e se preparar para a próxima prova do Enem. Beleza, galerinha? Um beijo, até mais e tchau, tchau. Valeu!